E nós vamos falar aqui agora de um assunto importante, porque além de falar sobre saúde, a gente vai falar também de empreendimento. A gente sabe que não é tão fácil empreender nesse país, né? De cada 2.000 empresas que abrem, por exemplo, no setor de microempreendedor individual, que são as empresas que hoje têm mantido, né, a grande folha salarial deste país, muitas fecham em menos de um ano. Às vezes por falta de incentivo, às vezes por falta de realmente de trabalho, um trabalho bem feito e tudo mais. Agora, empresas como, por exemplo, a Adolpho Lutz no Iguatu, que está completando 20 anos desde que começou, são poucas. E com o crescimento que se teve nesse período e com as novidades que ela tem sempre oferecidas, são poucas realmente que têm oferecido tudo isso. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Mais FM o Jânio, que é o proprietário do grupo Adolpho Lutz, que hoje já tem Delvita, já está em vários estados por esse Brasil. E a gente vai conversar aqui um pouco com ele sobre isso, mas também sobre as novidades que o grupo vai trazer para a saúde, não só de Iguatu, mas da região. Gente, seja muito bem-vindo, pode encostar aí pertinho desse microfone. É um prazer ter você aqui. Eu lembro quando você esteve aqui lançando o Delvita, há 6 anos atrás. Mas a história não começou com o Delvita, a história começou com o Adolpho há 20 anos, né? Exatamente. Seja bem-vindo. O que é que a gente pode falar desses 20 anos deste grupo? Obrigado, Paulinho. É um prazer estar aqui com você de novo. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. É isso mesmo, Paulinho. A gente abriu o Adolpho Lutz em uma pequena sala que tinha aproximadamente 4 metros de largura, para você ter uma ideia. Uhum. Né, e uns 20 de comprimento. Então era um corredor quando a gente abriu. Esse era o sonho da época? Esse era o sonho da época. Eu tinha acabado de me formar, né? Eu estava aí há 10 anos pensando em abrir esse laboratório. Quando eu entrei na faculdade já foi focado nisso, né? Eu sou formado em farmácia, com especialização em análises clínicas. E aí, quando eu terminei análises clínicas, eu fui direto abrir, até recusei uma oferta de professor substituto na UFC, mas que eu era monitor de microbiologia na época, né? Tá certo. Então, recusei para abrir essa empresa. Então, quando abrimos, eu tinha uma dificuldade de conseguir conquistar clientes, né? Uma estrutura pequena, não tinha dinheiro para marketing. Eu costumo dizer que eu comecei com menos 17 mil, que foi a dívida que eu fiz no Banco do Brasil para abrir essa estrutura, entendeu? Na época, né? Certo. Há 20 anos. Então, eu comecei com menos 17 mil e tive que rebolar para conseguir pagar esse financiamento e conseguir pagar funcionário, energia, aluguel, imposto, contador e tudo mais que a gente paga quando abre uma empresa no Brasil, né? Uhum. Então, eu inventei naquela época um cartão de desconto, já há 20 anos, né? E esse cartão de desconto foi o que fez levantar a empresa nessa época. Então, quando eu fiz o cartão de desconto, eu não tinha dinheiro para pagar, por exemplo, as pessoas que iam cadastrar gratuitamente os usuários. Acredito que alguns deles estejam nos ouvindo agora. E não sei se vão lembrar, mas alguns talvez lembrem que há 20 anos a gente foi de porta em porta cadastrar para levar para o nosso banco de dados gratuitamente 50% de desconto. Então, quando a gente chegou aqui, por exemplo, um PSA custava 60 a 80 reais. O PSA é um exame que é realizado para avaliação da próstata, né? Uhum. A gente começou fazendo esse exame por 30 reais. Então, hoje, se você for no mercado hoje, a média desse exame é 30, 35 reais. Então, na verdade, mesmo quem não é usuário do Adolpho Lutz, foi beneficiado pelo Adolpho Lutz. Então, eu entendo que a gente trouxe um benefício à cidade como um todo, não só aos nossos clientes, aos clientes de outras empresas que trabalham no mesmo ramo que nós. Ou seja, o pessoal começou a se nivelar pelos valores que vocês pregoavam. Porque a gente começou a fazer fila na frente do laboratório e aí começaram a baixar o preço para ver se conseguia bater a concorrência, né? Uhum.
Mas, enfim, daí a gente passou vários anos dessa forma. Com 14 anos depois, a gente começou com o Delvita, né? O Delvita era uma espécie de ampliação do cartão, porque a gente já tinha vários benefícios a mais, não era só laboratório, que no começo era só laboratório. A gente já tinha ultrassom, consultas, tomografia, raio-x, exames de imagem, cirurgia de catarata, por exemplo, que a gente faz. Poucas pessoas sabem, a cirurgia mais barata, e são os médicos excelentes, é um professor da residência de Fortaleza que vem fazer essa cirurgia de catarata aqui. Então, é um profissional extremamente renomado em Fortaleza, que a gente trouxe ele para fazer nossas cirurgias de catarata a R$ 1.700. Então, é a cirurgia mais barata, com o melhor profissional que tem na região aqui, né? Não vou dizer, talvez no Ceará tenha outros equiparados, mas, enfim, é um professor de residência universitária, né? Então, tem muitos serviços que as pessoas não sabem que a gente presta, mas que a gente presta e a gente sempre prima por qualidade, né? Embora a gente volta e meia é batido pela concorrência, e a gente sabe que é pura concorrência. Quando um médico fala mal da gente ou algo dessa natureza, a gente sabe que aquilo ali tem algum vínculo com o concorrente, direto ou indiretamente, né? Então, a gente lançou o Delvita. 3 anos depois, a gente lançou o aplicativo Delvita, que que foi a grande sensação, assim... A grande sacada. A grande sacada nos últimos tempos, que o aplicativo Delvita, a gente tem consultas direto no celular, 24 horas, com clínico geral e com a pediatria. Então, a gente tem essas duas especialidades 24 horas. Então, a pessoa tem um bebezinho em casa, 3 horas da manhã, está com febre, não sabe o que fazer, clica no celular, vai ser atendido na hora, rápido. E o médico vai passar as orientações devidas, né? Se for possível, ele já corrige ali o problema, já passa a medicação. Se tiver que se deslocar a um hospital, ele vai orientar para que o faça. Mas o intuito da gente é que consiga resolver o máximo de casos sem o deslocamento do paciente. Quanto é que custa isso, Jânio? Isso, Paulinho, custa apenas R$ 29,90 por mês. Está incluído naquilo que o cliente já paga mensalmente. Isso. Eu preciso de uma consulta, de 10 consultas, de 100 consultas. Para quem é assinante, ele não paga mais nada por isso. Inclusive, nós temos psicólogos, né, que só uma sessão de psicólogo é R$100, R$150. Uma sessão. Então, ele pode fazer 4 sessões conosco por mês, uma por semana, com um custo de R$ 29,90 por mês. Nós temos psiquiatra, nós temos neuropediatra, que só uma consulta é R$600, gratuitamente para quem é assinante. Nesse caso das especialidades, você entra e agenda a consulta, e aí aguarda o dia da consulta para você ser consultado. Como é comumente com qualquer especialidade, né? Só o clínico geral e o pediatra que é 24 horas. Você entra ali e espera uns minutinhos, rapidinho. Você pega uma filinha que geralmente aí demora no máximo 15 minutos, 20 minutos ser atendido. Bom, então o Delvita, até o Telepet a gente trouxe. A gente tem um veterinário lá, porque a gente entende que hoje muitas pessoas consideram o seu cãozinho, o seu gato da família. Com certeza. Então a gente criou o Telepet. A gente tem um veterinário de plantão também, para, no caso de orientação das vacinas adequadas, de orientação se o cachorro está triste, ou se ele está com disenteria. Então ele vai passar a medicação, ele vai orientar da melhor forma possível como fazer o tratamento do seu cãozinho ou do seu gato, né? Então, ele é direcionado para a área de veterinária de pequeno porte, né? São os pets mesmo. Você se surpreende com o avanço do projeto de vocês, ou estava já planejado que seria dessa forma? Assim, a gente imaginava que realmente sairia de Iguatu, né? Como de fato saiu. Hoje a gente tem muito mais clientes fora de Iguatu do que no Iguatu, né? Então, a gente até tem perdido alguns clientes no Iguatu para a concorrência, muitas vezes por desinformação, não sabe o que nós temos hoje disponível, né? Então, o marketing da concorrência tem sido muito forte nesse sentido.
e a gente tem perdido, mas a gente tem ganhado muitos clientes fora daqui, e clientes até de forma orgânica, porque a gente está aí na internet. A gente tem clientes praticamente em todos os estados do Brasil, e a gente tem muitos clientes em Fortaleza, em B2B, por exemplo. Aqui um exemplo que a gente dá, a Zeni Imóveis fechou com a gente. Então, o Zeni é um cliente nosso, os funcionários dele usam Delvita. E aí a gente tem várias outras empresas, a Aspra, que são 20 mil famílias, que só aí dá 100 mil pessoas utilizando o Delvita. E a gente tem uma empresa, uma associação de policiais de São Paulo também, que são 50 mil famílias, que também está conosco. Então, a gente não imaginava que fosse vender tanto fora como a gente vendeu. Então, hoje, felizmente, a gente não depende de Iguatu. Embora a gente nasceu aqui, e aqui a gente sempre quer fazer o melhor. É o único local onde a gente tem unidade própria, né, para atender, para trazer os melhores benefícios. É justamente isso, Jana. Quem está nos ouvindo agora pode imaginar. Mas como é que essas pessoas de outros estados estão se filiando, estão se cadastrando junto ao Delvita, e como é que elas são atendidas em suas localidades? Para a gente entender quem está nos assistindo agora. A maioria contrata pela telemedicina. Certo. Mas sempre que a gente tem uma contratação em um estado ou em uma cidade que a gente não tem credenciado uma clínica, a gente procura credenciar. Como um plano de saúde normal faz. O plano de saúde, ele não tem uma clínica, mas ele vai lá e credencia uma clínica, outra clínica. Sim. Então é isso que a gente faz. A gente credencia clínicas com valores mais acessíveis para disponibilizar para consulta presencial e procedimentos presenciais. Mas o grande atrativo tem sido mesmo a telemedicina. A telemedicina tem sido um enorme sucesso, tanto que nossas agendas são todas lotadas, a gente está sempre incluindo mais médicos, porque a gente não quer que tenha espera excessiva, né? Então, hoje a gente atende mais rápido do que qualquer plano de saúde, especialidade. Se você procurar um neuropediatra hoje, você não demora 30 dias para ser atendido. Certo. E se você procurar, talvez, num particular, você demora mais do que isso. Então, assim, é uma realidade, é um caminho sem volta, né? Essa história da telemedicina. É muito prático, como você disse. Você está em casa, de madrugada, ou qualquer hora do dia, do final de semana, por exemplo, e você tem ali quem lhe atenda de imediato. Como você disse ali, no mais tardar 15 minutos, tem alguém já na tela do seu celular lhe consultando. Isso. Né? E tem uma vantagem que esses médicos por telemedicina, eles têm treinamento continuado conosco, com a nossa equipe médica. A gente tem um diretor médico que realiza treinamentos uma vez por mês com eles, atualização, congressos, e eles podem prescrever, por exemplo, medicamentos controlados que o paciente recebe direto no WhatsApp, ele pode comprar na farmácia, ele não precisa se preocupar em ir para uma consulta para ter uma receita, para depois ir comprar o medicamento, entendeu? Então tem uma série de vantagens que a telemedicina traz hoje, que falta, eu acho, mais conhecimento da população para que haja uma maior adesão, né? Para que haja uma maior utilização desse serviço. E as pessoas também passarem a acreditar, ter a certeza que aquele profissional que está ali na tela do seu celular é um profissional como qualquer outro, como se ele estivesse lá no consultório. Exatamente. Mas é pelo celular, ele não está me vendo. Mas aquele profissional, como você disse, ele é treinado para, dependendo do que você disser para ele, dos sintomas que você esteja sentindo, ele saber lhe orientar. Exatamente. Eu digo isso porque eu já fiz consultas. Eu já fiz várias, né? Eu já fiz várias consultas de telemedicina. Eu praticamente hoje não faço mais consulta presencial. Pois é. Só procedimentos. Pronto, exatamente. Só procedimentos que aí não tem jeito. Você não tem como o cara fazer pelo celular. Agora você me dizia aqui, chegando aqui nos estúdios, que vocês estão entrando com uma grande novidade que vai impactar, inclusive, também mais uma vez a saúde aqui no município de Iguatu. Isso. O que a gente vai fazer agora, a gente está em reforma, a gente deve inaugurar isso em no máximo 2 meses, é o pronto atendimento 24 horas para os nossos pacientes Delvita. Esse pronto atendimento, a gente não vai tratar o paciente com 2 palavras. A gente vai ser extremamente honesto. Então, o paciente ele vai pagar R$50 por atendimento. Ele tem uma medicação para utilizar, ele está vomitando, ele precisa de um Plasio, ele precisa de uma medicação para dor de cabeça, ele vai pagar R$50 e acabou, Paulinho.
pela consulta médica, pelo medicamento, pela internação, por tudo. Qualquer procedimento, qualquer chegou, precisa fazer ponto, vai ter que pontuar porque levou um corte, R$ 50. Qualquer coisa vai ser R$ 50. Para quem tem o Delvita, logicamente, né? Para quem não tem, vai ter uma tabela, uma tabela padrão de mercado. Mas para quem tem o Delvita, vai ser R$ 50 no Adolfo Lutz, ali na Praça da Matriz. A gente está organizando toda a estrutura para fazer todos esses procedimentos a R$ 50. Porque o que acontece hoje na concorrência é que eles dizem, temos médico de plantão. Aí você chega lá, com plantão, o médico é gratuito. Aí eles cobram R$ 1.000 para você se internar, R$ 1.000 para você ir para uma UTI, querem logo lhe colocar na UTI sem necessidade nenhuma, só porque o valor é alto. Então a gente tem, infelizmente, essas experiências negativas, que é o que a gente quer acabar na cidade. Então a gente vai realmente fazer uma revolução. Isso novamente vai impactar a saúde. Com certeza vai impactar. Provavelmente nossos concorrentes depois vão mudar a forma de agir, como eu fiz atrás há 20 anos, com o valor dos exames laboratoriais. A gente vai fazer agora com as internações, medicações e o pronto atendimento 24 horas.